Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 12 de maio. Ministro Alexandre de Moraes instaura inquérito para apurar a atuação de diretores do Google e do Telegram que participaram da campanha abusiva contra o PL das fake news. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. O plenário virtual do Supremo já tem maioria para validar dispositivos do atual regime de previdência dos magistrados. O Conselho Nacional de Justiça divulga dados da pesquisa sobre a letalidade prisional no país. E ainda, na série que celebra os 80 anos da CLT, reportagem especial fala dos direitos conquistados pelas trabalhadoras brasileiras. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, abriu inquérito para apurar a atuação de diretores do Telegram e do Google que participaram da campanha contra o projeto de lei das fake news. Vamos falar ao vivo com a repórter Viviane Novaes sobre esse tema. Oi, Viviane, boa noite. Oi, William. Boa noite a você e boa noite a todos. Olha, o pedido de abertura de inquérito foi feito pela Procuradoria-Geral da República a partir de uma representação criminal do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. De acordo com a PGR, a atuação do Telegram e do Google contra o projeto de lei das fake news tem potencial delitivo. Esta semana, o Telegram disparou mensagens contra o projeto que tramita na Câmara e propõe a regulação das plataformas digitais. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 60 dias para que a Polícia Federal faça um laudo pericial de todas as postagens citadas na notícia crime, identifique e ouça os diretores e outros responsáveis pela campanha contra o PL das fake news. O ministro também retirou o sigilo do inquérito. William. Obrigado, Viviane. E também por determinação do ministro Alexandre de Moraes, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi solto ontem à noite em Brasília. Hoje ele não compareceu pessoalmente à vara de execuções penais do DF. A audiência foi virtual. O pedido foi da defesa de Anderson Torres. A audiência foi às 3h30 da tarde. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF participou de uma videoconferência com um representante da Vara de Execuções Penais. A defesa justificou que Torres não teria condições de sair de casa, porque está debilitado. Anderson Torres ficou 4 meses preso no batalhão da Polícia Militar no Guará, região administrativa do Distrito Federal. Nesse período, a defesa apresentou vários pedidos de liberdade. Nessa quinta-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, revogou a preventiva do ex-secretário, seguindo recomendação do Ministério Público Federal. Torres foi solto ontem à noite. Saiu neste carro já usando tornozeleira eletrônica. A prisão foi substituída por várias medidas cautelares. Ele não pode deixar o Distrito Federal. Deve ficar em casa à noite e nos fins de semana. Todas as segundas-feiras deverá comparecer ao juízo da Vara de Execuções Penais. Ainda de acordo com a decisão, ele será afastado do cargo de delegado da Polícia Federal e já teve o passaporte e o documento de porte de arma cancelados. Torres é investigado por suposta omissão diante dos ataques às sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. O Supremo revogou todas as medidas cautelares impostas ao deputado Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão. Ele é investigado no inquérito aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República para apurar a convocação da população por meio das redes sociais a praticar atos criminosos e violentos de protesto às vésperas do feriado de 7 de setembro de 2021, durante uma suposta manifestação de caminhoneiros. Em dezembro daquele ano, o deputado teve a prisão preventiva convertida em domiciliar e, posteriormente, substituída por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de participação em redes sociais, de conceder qualquer tipo de entrevista sem prévia autorização judicial e de se comunicar com outros investigados no mesmo inquérito. Nesta sexta-feira, ao atender ao pedido da defesa, o ministro Alexandre de Moraes apontou que essas medidas não se justificam mais porque não houve mais a divulgação de conteúdos ilícitos. Moraes ainda determinou a expedição de ofício às empresas Facebook, Telegram e YouTube para que reativem as contas do deputado Zé Trovão.
O Supremo formou maioria para julgar válidos dispositivos do atual regime de previdência dos magistrados. O julgamento ocorre no plenário virtual e tem prazo para encerrar hoje à noite. Marta Ferreira. 5 ações questionam dispositivos das emendas constitucionais 20 de 1998 e 41 de 2003, que submeteram os magistrados ao mesmo regime de previdência social dos servidores públicos. As ações foram propostas por entidades de magistrados. Um dos argumentos é de que houve erro na tramitação de uma das emendas constitucionais. A alegação é que a mudança não foi aprovada em 2 turnos no Senado Federal, conforme determina a Constituição. Também haveria violação às cláusulas pétreas relacionadas aos direitos e garantias individuais dos magistrados, além de desrespeito à autonomia e à independência do Poder Judiciário, uma vez que o regime previdenciário dos magistrados deveria ser disciplinado pelo Estatuto da Magistratura, de iniciativa do Supremo e não do Poder Legislativo. As ações foram levadas a julgamento em conjunto no plenário virtual. O relator é o ministro Gilmar Mendes, que não aceitou os pedidos feitos pelas entidades autoras. Para ele, o texto original da proposta de aplicação aos magistrados do regime de aposentadoria dos servidores públicos foi integralmente mantido ao final dos 2 turnos de votação na Câmara e no Senado. O relator também entendeu que não há vício de iniciativa, como alegam os autores, por suposta intervenção indevida dos poderes legislativo e executivo no Poder Judiciário. Por fim, Gilmar Mendes julgou que não houve afronta à garantia da vitaliciedade ao se promover a redução de proventos dos magistrados inativos em relação aos subsídios dos magistrados em atividade. Até agora, a maioria dos ministros acompanhou o voto do relator. O prazo para encerrar o julgamento conjunto dessas ações termina hoje à noite. O STF anulou decisões judiciais que garantiam um adicional por tempo de serviço a servidores do Piauí. Viviane Novaes. O governo do Piauí entrou com uma ação no STF contra decisões da Justiça Estadual. O Judiciário Estadual havia reconhecido o direito do servidor ao adicional por tempo de serviço com base no valor atual da remuneração, como previam leis de 1988 e 1994. Mas em 2003, uma nova legislação vedou qualquer vantagem remuneratória vinculada ao salário, especialmente o adicional. Segundo o governo do Piauí, a norma de 2003 prevê que o servidor que já recebia o adicional continua a ter direito ao benefício. Já aquele que entrou no serviço público depois da lei não tem mais direito ao adicional por tempo de serviço. A relatora do caso julgou a ação procedente. Para a ministra Carmen Lúcia, não há direito adquirido dos servidores públicos a regime jurídico de cálculo ou reajuste de vencimentos ou vantagens funcionais. Além disso, de acordo com a ministra, as decisões judiciais ofendem o princípio da separação dos poderes e da reserva de administração. Por unanimidade, os ministros invalidaram as decisões da Justiça do Piauí. Com isso, a lei de 2003 continua prevalecendo. A seguir, os dados do CNJ sobre a letalidade prisional no país. Voltamos já. O Conselho Nacional de Justiça divulgou os dados da pesquisa que investigou o fenômeno da letalidade prisional no país. O levantamento foi feito pela Fundação Getúlio Vargas e o INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa. Evelyn Araújo. O relatório vai servir para reorientar o sistema de justiça criminal sobre as maneiras de garantir a integridade dos presos brasileiros. De acordo com o coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça, juiz Luiz Geraldo Santana Lanfredi, pela lei, o Estado tem o dever de zelar pela saúde e segurança das pessoas mantidas em custódia. Nós não falamos apenas na forma como o Estado age para fora dos espaços prisionais, mas aqui é sobretudo aquilo que se produz no espaço prisional,
na atenção, no cuidado a essas pessoas que estão sob a proteção do Estado. Segundo a pesquisa, entre 2017 e 2021, 115.550 processos tiveram a extinção da punibilidade decretada por causa da morte do acusado. O levantamento foi feito com informações dos tribunais, da base de dados DataJude e do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, ambos do Conselho Nacional de Justiça. A juíza auxiliar da presidência do CNJ, Karen Luize Villanova Batista de Souza, destacou o recorte interseccional das informações. Embora a população que exista do gênero feminino seja bem maior, o que demonstra o grau de vulnerabilidade desses sujeitos, né, que têm outras designações no ambiente do sistema prisional. O relatório aponta que 62% das mortes denominadas naturais dentro das unidades prisionais são decorrentes das condições degradantes do sistema penitenciário. Os óbitos foram por doenças como insuficiência respiratória e cardíaca, pneumonia e tuberculose. Mas esse número pode ser ainda maior porque, de acordo com as pesquisadoras, ainda há subnotificação de casos. No sistema socioeducativo, a falta de dados consolidados também é uma realidade. Das 27 unidades da federação, apenas 15 enviaram informações relativas ao número de mortes de adolescentes sob custódia entre 2017 e 2021. Juntos, os estados que responderam à pesquisa informam que foram 116 óbitos. A Corregedoria Geral Eleitoral fez nesta sexta-feira uma reunião de trabalho sobre as conclusões da inspeção realizada no TRE do Distrito Federal. A reportagem é de Fábio Ruas. O Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, participou da abertura da reunião realizada na sede do TRE-DF em Brasília. O ministro destacou a inspeção realizada na Zona ZZ do TRE-DF, de forma inédita pela Corregedoria-Geral Eleitoral. A Zona ZZ é a responsável por organizar as eleições brasileiras no exterior. Um trabalho grande dos servidores, um trabalho grande dos consulados e embaixadas, e me chamou a atenção de outros instrumentos para facilitar o acesso ao voto. O Corregedor Regional Eleitoral do DF, desembargador Mariuzan Rosa, disse que a correição e a inspeção servem para aprimorar a qualidade dos serviços da Justiça Eleitoral junto ao eleitorado, e não somente para apontar falhas. É também uma missão de fiscalizar, porém orientar, antecipar, ser proativa em demonstrar e encaminhar soluções. O relatório final, com os resultados da inspeção e da correição no TRE do Distrito Federal, deve ser concluído em 30 dias. Em junho, está prevista a conclusão dos trabalhos que estão sendo feitos no TRE da Paraíba. No segundo semestre, a Corregedoria vai inspecionar o TRE do Rio Grande do Sul. O Superior Tribunal de Justiça enviou ofício a todos os tribunais de justiça para que sejam encaminhados até o dia 31 de maio os nomes dos interessados em concorrer às vagas de ministro. Informações com a repórter Kátia Gomes. As 2 vagas abertas na Corte são destinadas a magistrados e magistradas estaduais em razão da aposentadoria do ministro Jorge Mussi e do falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. A terceira vaga a ser preenchida no STJ, aberta em virtude da aposentadoria do ministro Félix Fischer, é reservada pelo sistema de alternância a um membro da advocacia. Em reunião realizada no dia 9 de maio, o Pleno do STJ, por unanimidade, marcou para o dia 23 de agosto a sessão destinada a formar, no caso das 2 vagas reservadas a desembargadores estaduais, uma lista com 4 nomes. No caso da vaga destinada à advocacia, cabe à OAB elaborar uma lista sextupla, depois reduzida pelo STJ em tríplice. E o Superior Tribunal de Justiça promoveu o lançamento de um livro com foco na Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Fernando Maia da Cunha e Maria Rita Dias comentam detalhadamente sobre diferentes aspectos, cada um dos 201 artigos da Lei 11.101 no livro. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, Lei 11.101,
de 9 de fevereiro de 2005. O livro traz temas como contratos unilaterais, venda antecipada de bens, recuperação da massa falida e parcelamento de créditos fiscais. O ministro Moura Ribeiro participou da mesa de autógrafos e reforçou a importância do tema tão debatido no judiciário. Esta obra é uma obra extremamente importante porque não há dia que não tenha um problema de recuperação judicial. E é sempre uma matéria que sempre volta reiteradamente aqui no Superior Tribunal de Justiça, numa sessão de julgamento que não tem um tema a esse respeito. Organizado em forma de verbetes, a obra apresenta uma rigorosa pesquisa doutrinária e jurisprudencial, servindo de referência aos profissionais do direito que atuam na área, como explica Fernando Maia da Cunha, um dos autores do livro. Não há no direito nada tão dinâmico quanto essa matéria de empresarial de um modo geral, mas particularmente do empresarial na parte das dificuldades do empresário. A cada recuperação nova, a cada natureza de uma empresa que pede recuperação, numa grandeza de valores, você tem novas questões jurídicas surgindo. Os especialistas Fernando Maia da Cunha e Maria Rita Dias aliam um profundo conhecimento teórico a uma vasta experiência em tribunais. Fernando é mestre em Direito Comercial pela PUC de São Paulo, advogado e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça Paulista. Maria Rita é mestre em Direito pela PUC de São Paulo e doutora em Direito pela USP, além de professora e juíza. Eu acho sempre interessante obras de juízes, porque os juízes eles trazem uma perspectiva diferente da obra, da visão de muitos advogados que escrevem livros, né? E eu acho que é uma forma de contribuir para que várias perspectivas sobre o mesmo tema possam ser apresentadas para vários operadores de direito. E acho que a perspectiva do juiz de primeiro grau, né, sobretudo no caso da nossa obra, logo após uma reforma que aconteceu em 2020, ela é interessante, porque você coloca no seu livro as dificuldades que você tem com essa nova legislação, sobre a amplitude da nova legislação, eventuais lacunas, como preencher. Então, eu acho que poder colocar essas questões no livro é uma forma de você trazer uma perspectiva diferente de muitos trabalhos que são perspectivas de advogados. Eu acho que esse é um diferencial da obra. No próximo bloco tem mais uma reportagem especial da série que celebra os 80 anos da CLT. Voltamos em instantes. CLT 80 anos. Na segunda reportagem da série especial sobre o aniversário da consolidação das leis do trabalho, a repórter Evelyn Araújo mostra os benefícios que a legislação trouxe para as mulheres com a garantia de direitos específicos. No país, 51% da população, quase 109 milhões de brasileiras, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dignas de todos os direitos conquistados ao longo dos anos, com muito suor e muita luta. Em 1943, a criação da Consolidação das Leis do Trabalho marcou uma importante etapa na garantia dos direitos das mulheres. A CLT trouxe conquistas para a promoção da equidade e para a proteção das trabalhadoras. A igualdade salarial está na lista dessas conquistas. Homens e mulheres passaram a ter, pelo menos no papel, o direito à mesma remuneração quando ocupam funções iguais. Entre as disposições que se aplicam exclusivamente às mulheres, está uma que faz a diferença no dia a dia das chefes de família. A obrigação das empresas de conceder uma folga aos domingos, a cada 15 dias, para quem trabalha em regime de escala, como ocorre em comércios e indústrias. Direito relevante, uma vez que, em muitas casas, elas ainda são as únicas responsáveis por jornadas além do trabalho formal, como afazeres domésticos e cuidados com os filhos. Outro avanço trazido pela CLT foi a licença maternidade de 120 dias.
período fundamental para a recuperação física e emocional da trabalhadora. Tempo integral para amamentar e cuidar do bebê. Um benefício que, para a mamãe de primeira viagem, Gracilene Santos, permite ressignificar a palavra nascimento. Não nasce só um filho, nasce uma mãe. É uma mãe que está insegura, uma mãe que tem medo, uma mãe que precisa de ajuda, né? E assim, por mais que a gente se prepare, porque eu me preparei, né? Eu fiz um curso de gestante, eu li, tive muitas dicas. Por mais que você se prepara, quando acontece tudo diferente. Ali na prática é tudo diferente. Então, você está aprendendo junto, né? A licença maternidade, eu que vivo hoje, ela não é só importante, ela não é só um direito ou uma conquista, ela é necessária. Eu não consigo imaginar uma mãe hoje, né, cuidando de um filho, né, com toda a dedicação que ele precisa sem essa licença. Na vida do Heitor, que hoje já está com 3 meses, ter a mãe por perto faz toda a diferença. Na construção familiar também. O administrador de empresas, Renato Cardoso, marido da Gracilene, reforça a ideia de que esse período é fundamental. O banho, trocar fralda, cuidar, porque ele veio muito, como ele nasceu prematuro, ele veio para casa ainda muito pequenininho. Então, esses primeiros dias é aprender o cuidado básico, né? De dar banho, amamentar, trocar fralda, cuidar, fazer o carinho, né? A CLT, em conjunto com a Constituição, garante a estabilidade no emprego durante a gestação e até 5 meses após o parto. A gravidez, pela lei, inclusive, não pode ser impedimento para a admissão em novo emprego. A ministra Maria Cristina Peduzzi, do TST, lembra que a legislação trabalhista se aperfeiçoou para proteger as mulheres também contra a discriminação. Eu digo que é o grande texto normativo protetor da mulher e impeditivo de qualquer discriminação. Por quê? Porque ele impede e ele tipifica como crime, com pena de detenção de 1 a 2 anos, qualquer procedimento patronal que, quer para a admissão no emprego, quer para a manutenção do emprego, exija da empregada qualquer forma de esterilização, de comprovação, né, de que ela não vai engravidar. O que as mulheres buscam não é privilégios pelo fato de serem mulheres. As mulheres buscam o reconhecimento do seu trabalho. Fala aqui no plano do trabalho. Das relações, né, que nessa esfera se produzem. Ela não quer ser discriminada por ser mulher e ela pretende que dessa forma se implemente o princípio da igualdade. Em 80 anos, muita coisa evoluiu. A distância que separava os direitos de homens e mulheres ficou mais curta. E apesar de ainda haver obstáculos rumo à igualdade de oportunidades, a luta continua com uma certeza. A CLT é nosso escudo nessa batalha. Criado há 12 anos, o projeto Orquestra Jovem e o Coral Infanto-Juvenil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais já atendeu mais de 400 crianças e adolescentes. Uma apresentação especial em homenagem ao Dia das Mães, que é no próximo domingo, movimentou a sede do tribunal em Belo Horizonte, como conta a repórter Renata Marques. Ele nem imaginava, mas foi por meio de um cartaz que Breno encontrou vocação. Isso foi há 10 anos. O informativo trazia a oportunidade de fazer parte da Orquestra Jovem e Coral Infanto-Juvenil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E ele abraçou. O projeto ele me deu um caminho a poder seguir, né? Eu sempre quis alguma coisa com música, só que não sabia por onde começar nem para onde ir. Então ele me serviu como esse guia para trabalhar, nesse caso, no mercado da música e de seguir com o que eu realmente queria. Rafaela também integra a orquestra. Ingressou na faculdade com o apoio do grupo. Esse projeto me ajudou muito, né? Meus professores que eu tenho aqui me ajudaram para essa prova. Então, assim, hoje eu estou na faculdade por conta desse projeto, assim.
Breno e Rafaela, junto de outros tantos talentos, se apresentaram em uma edição especial do Intervalo Cultural aqui na sede do Tribunal de Justiça em Belo Horizonte. A iniciativa é uma forma de aproximar o judiciário da sociedade por meio da arte. E hoje foi além, emocionou, trazendo no repertório músicas clássicas e também inusitadas em homenagem às mães. Teve também flash mob, músicos que mostraram talento para a dança e que também envolveram o público na apresentação. Atualmente, quase 420 jovens, crianças e adolescentes são atendidos nas aulas de diversos instrumentos: teoria musical, musicalização infantil, canto, coral e prática de orquestra. Tudo sob o comando da maestrina Luciene Villani, que conduz com carinho a formação dos músicos. Você vivenciar essas histórias, que são muitas, de mudança de vida, de transformação. A gente encontra os meninos de uma forma e vê o crescimento deles. Eu acho que isso, para mim, como pessoa, né? Eu acho isso aí fundamental. Eu fico muito grata de fazer parte de tudo isso. O projeto de formação da Orquestra Jovem e Coral Infanto-Juvenil do TJMG foi criado em 2011 pela Coordenadoria da Infância e da Juventude, como explica o desembargador Wagner Wilson. O projeto é para formar cidadão. A gente quer formar cidadão, dar visibilidade a quem não tinha. São crianças e adolescentes de abrigo e de comunidades que são quase que esquecidas, né? E nós trouxemos para esse projeto do tribunal, tivemos apoio da direção sempre, o apoio total. A direção atual tem dado um apoio total. Quer dizer, nós tivemos mais de 1.500 crianças inscritas esse ano para o projeto. Não temos ainda condição de atender a todos, mas é extremamente emocionante. Viu que maravilha que é. Já temos professores formados na Universidade Federal. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um excelente fim de semana para você. Até segunda.